Energia positiva. Olá, positivos e positivas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Energia Positiva desta semana. Mais uma vez, o André Santos aqui nos Estúdios Praia, com convidados especiais, batendo aquele papo descontraído, levando positividade para você, né? Motivação, contando histórias, levando dicas. Tem muita coisa legal por aqui. Aliás, se você já perdeu os nossos outros convidados, né? Perdeu inclusive da semana passada, acesse o nosso canal no YouTube. Se você já está no YouTube, está mais fácil, né? Logo depois desse bate-papo aqui, é só pesquisar com Energia Mais. Põe o sinalzinho de mais, você vai ver todo o conteúdo. Tem várias personalidades que já passaram por aqui, tem muito assunto, muita coisa legal para conferir. Você que está pela Rádio Praia, claro, assim que possível, acesse o canal Praia FM no YouTube e faça o mesmo procedimento. Só não esqueça de fazer a inscrição e ativar o sininho aqui embaixo, tá bom? Para não perder mais nenhum conteúdo, combinado? Hoje não é diferente, estou aqui com uma convidada especial, uma parceira de trabalho, Bruna Faria, mais conhecida como Selvagem. Não, não é mais Selvagem agora é a Bruna. Agora é Gata Manhosa. Tranquilo, Gata Manhosa. Tá mais tranquila ultimamente. Tudo bem, Bruninha? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer ser esse bate-papo com você, que é um grande amigo, parceiro de trabalho há 13 anos já. 13 anos já, hein? Olha 13 só, anos. nossa amizade, a nossa parceria já está na pré-adolescência. Já sei. Bruna Faria é companheira de trabalho aqui do Grupo Costa Norte. Hoje está aí na parte da frente da empresa, porque hoje é a nossa recepcionista, atende aí todas as demandas do Grupo Costa Norte inteiro, inclusive a Rádio Praia FM. Mas a gente vai contar um pouquinho dessa história, como você chegou até essa porta de entrada do Grupo Costa Norte. Afinal, como você já falou, são 13 anos aqui no grupo, mas você não começou na recepção, né, Bruninha? Não, eu comecei como auxiliar de limpeza, fui contratada como auxiliar de limpeza. Minha filha mais velha tinha 9 meses quando eu entrei aqui. Olha aí. Aí depois de 4 anos eu passei para recepção. Depois de 4 anos como auxiliar de limpeza. Que legal. Mas eu queria começar do começo. Vamos contar um pouquinho quem é a Bruna Faria. Você nasceu em Bertioga mesmo, Bruninha? Eu nasci no Guarujá, mas sempre residi em Bertioga, né? Sempre morei em Bertioga. Só fui nascer mesmo porque não tinha maternidade em Bertioga. Ah, então você fez parte daquele grupo que já ia nascer em Bertioga, só não nasceu porque Só não não tinha nasci porque não maternidade. tinha maternidade. Então você é caiçara, Caiçara, literalmente, e é praticamente uma bertioguense, né? Isso, tenho muito orgulho de ser de Bertioga. Muito legal. Família toda daqui, Bruninha? O meu pai é de Pernambuco, mas também tem o quê? 60 anos em Bertioga. Minha mãe também é de São Paulo, mas também passou 30 anos aqui em Bertioga. Todo mundo aqui de Bertioga. Ah, então tá bom. Meu pai, quando morou aqui, era tudo mato, não existia nem asfalto. Pegou bem no início mesmo, quando o Bertioga começou. Bertioga aí se iniciou aí, né? Iniciou, Na verdade, Bertioga, como a gente sempre fala, era uma pontinha de Santos, né? É um município bem recente, bem caçulinha, emancipado, tem aí 34 anos, se não me engano, de emancipação. Então, a família toda pegou essa evolução da cidade. É. Foi a partir da emancipação que Bertioga começou uma evolução independente e hoje está tão crescidinha como a gente está vendo aí, né? Tanta Evoluiu novidade. muito, né? Evoluiu bastante. Bastante. Agora, Bruninha, você morava em que bairro especificamente? Onde que você nasceu ali? Onde que você... Eu morava em Vicente de Carvalho, cresci em Vicente de Carvalho 2, né? Conhecido como Saoc. Saoc, famosa Saoc. Saoc, né? Famosa Saoc. Exato. Eu cresci ali, passei a minha vida praticamente toda na Saoc. Cresci. E aí você foi depois mudando só depois que foi assumindo a independência. Isso, aí fui passando por outros bairros, mas em Bertioga mesmo, Vista Linda. Hoje, atualmente, eu moro no Jardim Rafael. Maravilha. Então, é muito prático aqui para conhecer os bairros, né? Quem conhece Bertioga já sabe exatamente de onde você está falando aí. Sim. Quem não conhece vai ter oportunidade um dia de vir visitar a cidade e vai conhecendo também. E quais foram as áreas que você trabalhou, Bruninha? Você sempre trabalhou de auxiliar de serviços gerais antes de entrar aqui no Grupo Costa Norte? A maioria na minha carteira de trabalho, a maioria era auxiliar de limpeza. Trabalhei 3 anos na Monte Azul como auxiliar de limpeza numa escola, a escola Jardim Albatroz. Trabalhei em casa de família. Eu comecei muito nova a trabalhar, né? Eu comecei 7 anos, eu já trabalhava em casa de família. Caramba, Bruna. Para ajudar meus Cedo pais demais. dentro de casa, que era muito difícil aquela época, né? A nossa vida era muito difícil, não era
como a vida atual, hoje das crianças, né? Era muito difícil. Então eu estudava, trabalhava em casa de família e ajudava meus pais em casa. E fui crescendo nessa profissão, né? Cada vez eu fui me atualizando mais nessa profissão, fui trabalhando em empresas, trabalhei como no mercado também, como repositora. Repositora também. Mas a parte da minha vida foi como auxiliar de limpeza e faxineira, essas coisas. Pela prática que você tinha em casa. De Isso. ajudar em De casa. ajudar em casa, comecei muito nova dentro de casa, eu e minha irmã. E aí era mais fácil. Era mais adaptar nas fácil, empresas, isso, é. com a parte da limpeza ali. Isso, tinha mais Agora, não experiência. é uma profissão tão fácil, né, Bruna? A gente muitas vezes acaba desvalorizando, vai passando despercebido aí a profissional da limpeza, a profissional que trabalha nos serviços gerais, a doméstica, né? É um Sim. trabalho bastante Um difícil. trabalho bastante difícil. Tanto é que muita gente não quer fazer, Não quer contrata fazer. alguém para fazer porque não quer fazer. Né? Isso, é um trabalho que muitas vezes não é valorizado, É mas cansativo, né? é cansativo, não é valorizado, mas que todo mundo precisa desse trabalho. Ele só é valorizado quando você não faz, só é visto quando você não faz, porque quando você está fazendo ali, as pessoas não dão muito valor. Não é todo mundo, não são todos os patrões, mas a maioria das vezes você não é valorizado nessa área. A gente percebe que hoje em dia que começou, inclusive, a própria lei, né? Dá um pouco mais de valorização, principalmente Sim. para a doméstica. Hoje em dia tem mais as leis, né, que... Transformando aí numa profissão de verdade, né? Porque Isso. até então a doméstica, coitada, recebia o que queriam pagar. Queria pagar. Muitas vezes eu trabalhei na casa de família que me pagava 300, 200, o que, que eles queriam, sabe? Porque não achavam tinha lei, entendeu? Não tinha essa lei trabalhista que protegia a empregada doméstica, auxiliar de limpeza. E é um trabalho realmente cansativo, porque não cessa nunca. Não cessa nunca, é verdade. Todos os dias aquela rotina. Todos os dias, mesmas além de, né, você tem que chegar em casa ainda tem que fazer a mesma Ainda tem que coisa. fazer em casa de novo, isso é verdade. Aí você tem que fazer no serviço, é bem A cansativo. dona de casa A dona que vai de casa. trabalhar como doméstica É serviço sofre. eterno, é um serviço que nunca acaba. Serviço eterno, exatamente. Agora, como você falou bem, você vai se profissionalizando também na área, né? Tem gente que Sim, acha que é sim. só chegar lá. Não, é uma limpar. área que tem que ser muito valorizada e respeitada, porque é uma profissão agora que muitas mulheres estão fazendo. Tem muitas empresas que hoje em dia prestam serviços, né? Nossa, hoje está bem valorizada. sabe? Exato, exato. Hoje tem algumas empresas profissionalizantes e é interessante isso porque, como eu falei, isso vai fazendo com que as profissionais vão se empenhando cada vez mais porque as próprias empresas investem, inclusive, em cursos, né? Porque, como eu disse, não é tão simples. Não é tão simples. Às vezes, dentro de casa é mais fácil porque a gente vai se adaptando com aquilo que a gente tem, Sim. mas quando você vai trabalhar profissionalmente, você precisa se adequar. Isso, saber os Entender produtos que tipo de corretos, produto que que tipo de produto usa. que usa. Várias coisas. Ter um cuidado, inclusive, Sim, para não porque- estragar as coisas das pessoas, né? Não é Exatamente. que nem fazer na já nossa teve- casa. Você já teve prejuízo no trabalho, Bruna? De quebrar alguma coisa? Já quebrei, já. Algo caro assim que você falou, caramba. Já e agora? quebrei. Inclusive, quando eu entrei aqui no jornal, foi o meu Isso. primeiro dia, o nervosismo. Eu quebrei uma bailarina que estava em cima do armário Caramba. do Zaidan, mas aí eu falei, eu tenho que ser sempre honesta. Eu mesmo cheguei e falei que quebrei. Ah, porque isso é importante. essa honestidade você tem que ter sempre, de chegar e eu quebrei, Tem que ser sincero. sincera, E falar logo, apesar de Isso. muitas vezes sair no prejuízo, porque Sim. principalmente a nossa região ainda tem muitas profissionais que trabalham, por exemplo, com diária, né? Que são as Isso, famosas diaristas. diaristas. E às vezes, por exemplo, Riviera de São Lourenço, que é um bairro de alto padrão, né? Então as diaristas que enfrentam ali os trabalhos muitas vezes encaram ali produtos caríssimos. né? Tem que Caríssimos, tomar cuidado. tem que tomar muito Quebrar cuidado. um vaso lá, por exemplo, não é como quebrar um vaso na Não, casa do não André é, não. Santos. Você vai comprar um de R$ 10 na feira. Não é mesmo? E né? aí, às vezes, empata, né? Porque você fala, caramba, cobrei aqui R$ 150 na faxina e quebrei um vaso de 300. 300. E agora? Ai, meu Deus. E às vezes dá um receio de ir lá e falar, olha, É. infelizmente quebrei, vai ter que fazer duas Sim. faxinas Fazer pra duas pagar o faxinas para pagar. vaso. Você já tomou esse tipo de prejuízo ou não? Não, esse prejuízo alto assim não. O Zaidan te cobrou caro dessa Não, bailarina? Zaidan nem cobrou, nem a dona de Nalva. Ainda bem. Eles são uns patrões muito bons. Eu acho que o importante é isso, porque quando a pessoa trabalha de forma honesta, com sinceridade, as pessoas acabam relevando também, né? Sim. E vai entendendo as situações. Acidentes acontecem, Sim. mas a gente precisa A ter gente um toma cuidado. muito cuidado, toma muito cuidado. Qual que é a parte mais difícil na limpeza, Bruna? Porque eu sei que
Você trabalhou, por exemplo, em setores variadíssimos, né? Tanto Sim. em residência quanto em empresas, como você falou, inclusive aqui no Costa Norte. Para você é mais difícil a diária dentro de uma casa, um apartamento ou uma empresa mesmo? Eu acho que dentro de uma casa é mais difícil, né? Tem muitos detalhes. Você lida ali com a rotina, né, da família, né? Você acaba entrando na Você vida da vai entrar na família, intimidade da a família, intimidade né? da família, é. Porque a empresa também tem a sua dificuldade, porque Sim, normalmente você trabalha com as pessoas, com as né? pessoas. A empresa eu acho que é A mais diarista, por difícil exemplo, em lidar muitos com as pessoas. momentos lidar com o apartamento, com a casa vazia, Sim, né? Às vezes é um preparo para alguém que está vindo passar o final de semana, sim, ou um pós, né? Um pós final de semana, o pessoal vai embora, a sim. diarista fica liberada ali para cuidar da residência, do apartamento. Agora a empresa, você vai pegar a galera para lá e para cá, Isso. né? Existe até uma piadinha aí sobre a dona de casa que passa o pano na casa e o marido fica pisando para lá e para Pisando, cá. é. Isso acontece literalmente nas É, empresas, porque é que você lida com muita gente, né? Passando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, né? você se adaptou com isso. Sim, elas Porque muito. eu sei que quem trabalha na Tem limpeza que se você tem que se adaptando, né? fica brava, né? É, Acabei de passar pano, o cara vem aqui pisar, né? sim. Lidar com as pessoas não é muito fácil, porque cada um tem um jeito, cada um tem, né, um costume. Mas a gente vai relevando, Você né? já deu vassourada em alguém, não? Não, deu vontade, mas não tem. A gente sabe que você que está aí assistindo a gente pelo YouTube ou está ouvindo pela Rádio Praia, né, que trabalha como diarista, que trabalha com faxina, você passa por esses perrengues aí. Dentro de casa é uma coisa, que você põe o marido para passear, põe as crianças para dar um Dá rolê, uns gritos dá e uns tá tudo gritos, certo. tranca todo mundo num quarto, limpa a casa e deixa limpinho. Agora na empresa, quando você tá trabalhando numa empresa, você tem que, É né? difícil, porque É as pessoas difícil, têm que né? estar se locomovendo Sim. realmente, né? Aqui no grupo acho que a gente tem um pouco menos isso, porque a É, maior parte trabalha em escritórios, então o pessoal fica mais sentado, né? sentado, Mais né? no computador, Sim. mas ainda assim precisa levantar, às vezes chega um cliente, precisa atender, Isso. e vocês não podem parar, né? Sim. É bem dificultoso. Agora, Bruna, essa caminhada aí foi interessante, quer dizer que você veio para a empresa atendendo aí já uma profissão que você já tinha uma certa experiência, né? E de repente você conseguiu uma promoção, porque mudou Mudou totalmente. totalmente. Pra mim foi. Você já tinha alguma experiência como recepcionista? Ou como é que foi? Você aprendeu aqui no Grupo Costa Não, Norte? eu não tinha experiência, eu tinha o curso, né? Fiz um curso no Senac, depois eu fiz na Exicom um secretariado, mas só Olha que legal. na teoria, na prática não. Aí quando me ofereceram, surgiu a Mas oportunidade, você na fez os verdade. cursos para Não, não. entrar no cargo? Não, Não, eu já fiz o curso para na faxina conhecimento. mesmo, só conhecimento mesmo, né? E aí, quando surgiu a oportunidade, para mim foi um baque, né? Porque eu Não, mesma não acreditava em mim. mas isso é legal, porque assim, apesar de você estar ali numa profissão que você já tinha se Sim, adaptado, inclusive estava buscando ah, conhecimento isso. constantemente, você decidiu aprender uma outra área, mesmo Sim. sem a intenção de partir para essa área. Porque quando eu entrei aqui no jornal, eu tinha o quê? 23 anos, era novinha ainda, né? Então, Certo. eu fui procurando estudar, mesmo estando na área da limpeza. Procurei estudar, mas só teoria, né? O que eu aprendi, que eu sei hoje, eu aprendi aqui no jornal Costa Norte, a equipe do Sistema Costa Norte que foi me ensinando, cada um foi me ensinando um pouco, porque eu mesmo no começo eu não acreditava que eu poderia estar de frente ali na recepção. Eu chorei muito no começo, achei que não acreditava em mim, mas depois Deus deu sabedoria, discernimento, os amigos foi ajudando, os patrões também muito compreensivos, e aí foi andando, estou lá até hoje, estou 9 anos na recepção, Caramba, 9 anos. É bastante tempo. né? Mas assim, é importante essa busca pelo conhecimento, né, Bruna? Sim, Porque, de certa forma, você já tinha um preparo, tinha uma base, pelo menos, porque você já tinha o estudo, tinha a parte teórica, e sim, talvez, se você não tivesse feito o curso, teria que fazê-lo sim, durante aí o trabalho, porque você ia precisar se adaptar também. sim. Agora, muda muita coisa porque você continua lidando com pessoas, né? Diferente de lidar com pessoas atrapalhando o seu trabalho, pisando, fazendo sujeira, e lidar É, com pessoas agora porque você é a parte principal do Grupo Costa Norte. A gente pode dizer isso. Porque você é quem recebe todas as pessoas, né? Tanto para informações quanto clientes do grupo,
ou convidados, né? A gente tem, como é um meio de comunicação, tem diversas pessoas, diversas personalidades, e aí de vários momentos aí, porque você tem que direcionar essa galera, né, para cada setor. Sim, para cada setor. Todo mundo que chega, eu tenho que direcionar para os programas do Zaidan, para RH, que seja. De certa forma, agora você pegou uma categoria de pessoas bem diferenciada, porque oscila bastante, né? Oscila Uma hora você bastante. está atendendo um prestador de serviço, uma hora você está atendendo um anunciante, que é um Isso, cliente, um parceiro aqui do grupo, da empresa. Outra hora você está atendendo os próprios funcionários, precisa sim, direcionar para outros setores. isso mesmo. Convidados, inclusive de alto escalão, tem personalidades aí, inclusive famosas, que chegam aí para participar de programas com o Zaidan, na TV Cultura, Sim, e você teve que se adaptar aí a lidar com todo esse público. lidar com todo público, mas o tratamento é o mesmo, viu? Pode ser uma pessoa simples, uma pessoa. Mas isso é Uma importante. pessoa simples, uma pessoa importante, para mim todo mundo é importante. Se chegar Muito ali, legal, qualquer muito pessoa para mim é importante ali. O atendimento vai ser o mesmo tratamento, mesmo respeito por uma pessoa que de alto calão, baixo calão, ou, né, que todo mundo é importante, não tem essa não. Boa, tá certo. Na verdade, esse é o profissional de verdade. A gente tem que ter Você dá empatia valor por ali todo pra mundo, não é questão do poder aquisitivo, ou se eu trato todo mundo igual. Muito bem, isso é perfeito. Já está bem adaptada, então, realmente. Sim. Mas você teve alguma dificuldade, Bruna, de sair aí do atendimento ali nos serviços gerais para esse tipo de atendimento? Porque mudou bastante realmente. No O seu começo, contato com as pessoas, eu acho que era um pouco mais indireto, né? Quando você trabalhava na limpeza. sim, Agora é um contato direto. Você direto. é a primeira fala da empresa, né? Sim. No começo um pouco, né? Mas não com as pessoas. Porque eu sempre gostei de tratar com pessoas, e sempre gostei de ser comunicativa. Eu tive um pouco de dificuldade, assim, na área mesmo na parte interna ali dentro, aprender, Operacional operacional, ali, mas não com o público. O público eu sempre tive uma facilidade. sistemas, porque você Sistema, porque acaba eu teve que mexendo com o aprender. Eu computador. fazia anúncios classificados gratuitos quando tinha um impresso, era eu que fazia. Caramba, Então eu atendia muito telefone, eu fazia muito anúncio pelo telefone. Hoje não tem mais, mas eu lidava muito com o público, assim, questão do telefone, pessoalmente mesmo. E é isso, não tive dificuldade com o público, eu até gostava. Hoje é menos, né? Hoje é menos porque não tem mais um impresso, mas ainda lido com o público. Todo mundo que chega ali de frente sou eu que recebo de primeira, assim, né? Pra depois agora direcionar para os setores. algumas coisas também vão mudando, né? E essa é a importância do estudo constante, né? Do Sim, preparo constante, porque você já tocou num assunto bem colocado aqui, que é a questão do telefone, por exemplo. sim, Tecnologia mudou isso, então mudou. hoje não se tem mais telefone praticamente. Sim, agora mais pelo Agora WhatsApp. é Eu atendo mais pelo WhatsApp, é WhatsApp. mensagem, é e-mail, e E-mail. vão surgindo outras ferramentas aí para a gente trabalhar. A gente já conversou aqui com diversos profissionais do grupo, inclusive explicando sobre a implementação dessas novas ferramentas, e você vai tendo que se adequar a isso também, né? Sim, a gente vai se adaptando conforme vai mudando, né? A forma de trabalhar. Muito bom isso. Isso é muito legal. E é interessante, e é isso que eu digo que serve como ensinamento para a gente também, né? Sim, Porque às vezes a gente se acomoda numa profissão, numa área, imaginando que vai ser aquilo para o resto da eterno, vida, né? É. quando a gente vai, claro, estudando, né, como você fez, vai buscando aí outros conhecimentos, vão surgindo novas oportunidades, né, Bruna? Sim, Porque hoje é um trabalho, acredito eu, um pouco mais estressante, porque, como eu disse, você hoje lidar com as pessoas de uma forma mais direta, e cada um tem um gênio, cada um tem um jeito, cada um tem uma característica, mas de certa forma é um trabalho menos pesado. Sim, sim, menos pesado. Hoje você sofre menos, né, de dor nas costas, dor nas Não, porque eu pernas. tô ficando velha já, né? Já está na fase do Já tô na Condor, fase do Dorflex. mas possivelmente reflexo do que você já passou aí durante anos, trabalhando É, desde novinha, porque sim, a limpeza, a faxina exige demais, né? exige demais, é. Ainda você chega em casa tem que fazer também, né? O mesmo serviço. Exatamente. Agora é mais mental, né? O psicológico cansa mais Psicológico, do que o do físico. que o físico, é. Ô, Bruna, e para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo agora e acompanhando essa mudança aí de
tão drástica na sua vida, né? Porque quem vem da faxina e muda para uma recepção, muda totalmente, né? Sim. Comportamento. Você precisa se adequar quanto a isso também, ou Sim, você sim. continua a mesma pessoa, do Não. mesmo jeito? Meu apelido era Selvagem antes, né? Eu brinquei aqui no começo e tô Meu apelido perguntando era de Selvagem, propósito. mas esse apelido não tá muito casando muito com o meu perfil hoje em dia, não. Era Porque selvagem porque você era brava, eu era você era brava, nervosa. e até com razão. A gente não tira a E razão porque, como a gente falou bem aqui, na maioria dos momentos a gente estava sempre atrapalhando, né? E às vezes acontecia esses episódios esses de você episódios. limpar uma coisa, vai, por exemplo, acabar de lavar a louça inteira e de repente o pessoal chegar e jogar um monte de copo sujo de café, ou sujar o chão e largar né, lá. larga lá. E isso era, eu sei que isso incomoda bastante, né? Todo mundo. É que você acaba fazendo o serviço 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo dia, o mesmo serviço. Exatamente, É, e o pessoal da limpeza vai criando uma rotina, né, uma Bruna? rotina, Então isso. você já Se tem você limpou momentos para fazer. isso, você limpou aquela sala, você já tem que pular para outra. E Aí aí se você você tinha que volta, voltar essa a aqui tá fazer, suja. aí acaba te atrasando, porque você tem que fazer outra coisa, né? Porque não era Atrapalha. só na rádio que eu trabalhava na rádio e trabalhava lá no jornal. Então, eu tinha que descer, subir, tinha que fazer café, arrumar a mesa do programa, que tinha o café da manhã com o Zaidan, então tinha tudo isso. Você fazia Era parte mais dos gente, né, estantes, trabalhando também. isso. Você auxiliava ali na produção do programa, Sim, você que fazia o fazia o café, café, preparava montava a mesa. mesa do Zaidan. Então, acabava atrasando o serviço, né? Então, acaba ficando nervosa mesmo, né? Exato. Não é todo dia que a gente vai estar calminha. E aí, por isso que eu brinquei, você já deu É, vassourada em alguém, não, mas cadê? vontade dava. Vontade dava. Olha aí que bacana. Você que está aí ouvindo a gente e assistindo pelo YouTube também, já teve essa vontade? Você trabalha aí na área da limpeza? Compartilha com a gente aí também as suas experiências, né? O vídeo fica à disposição aqui no canal no YouTube. Vai deixando mensagem no chat aqui embaixo que a gente vai interagindo aí ao longo da semana também. Vai ser o maior prazer. Deixa eu aproveitar para lembrar você que está ouvindo a gente pela Rádio Praia. Se está ouvindo em 106,1, não deixe de baixar o aplicativo da rádio. Fica muito mais prático para ouvir a nossa programação, inclusive esses nossos bate-papos aqui, sem interrupções, com sinal totalmente digital. Você muda de estado, muda de cidade, você vai ouvindo a praia, inclusive você pode mudar de país. Tem gente ouvindo a gente no exterior, graças a essa oportunidade do aplicativo. A produção já coloca aqui na tela para quem está no YouTube, né, o código QR para ficar mais fácil para você baixar o aplicativo. Mas se está ouvindo pela rádio, é só acessar o seu site de aplicativos aí e digitar Praia FM. Facinho. Já aparece a nossa logo com a frequência 106,1. Clica, pede para instalar, rapidinho já baixa aí no seu celular. E o que é melhor, na hora de ouvir a gente, nem precisa de fone de ouvido. Basta clicar no logo e pronto. Você já vai ouvindo a gente aí em qualquer lugar do mundo. Aí depois é fácil, né? É só conectar através do Bluetooth no carro, no som em casa, enfim. Facilidade aqui não falta, é a Praia FM cada vez mais perto de você. Mas não deixe de dar essa forcinha pra gente no canal no YouTube. Esse bate-papo aqui com a Bruna hoje, por exemplo, que vai servir aí de motivação para muita gente, quem sabe já galgar aí uma promoção na sua empresa, buscar, né, se profissionalizar, buscar conhecimento, quem sabe em diversas outras áreas, para quando surgir a oportunidade, fazer como a Bruninha aproveitar, né, Bruna? Compartilha esse vídeo com a sua galera aí para o pessoal se motivar também, se inspirar na Sim, Bruna Faria, que está hoje batendo papo com a gente. Bruninha, hoje família aumentou. Você falou que estava com uma bebezinha quando veio aqui para o Grupo Costa Norte, a Alice, né? sim, Alice é uma filha maravilhosa. A Alice hoje já está com... Alice vai fazer 14 agora mês que vem, dia de julho. Caramba! E quando eu entrei aqui, ela ia fazer 1 ano de idade, mamava ainda. Olha Era aquela só. correria, tinha que trabalhar, tinha E que... como é que era isso, Bruna? Porque a gente vê muitas mulheres guerreiras aí na Sim. batalha que precisa realmente deixar o bebezinho em casa para ir trabalhar. Para você era fácil isso, esse desprendimento? Deixar lá uma criancinha para vir trabalhar? Não foi fácil, porque logo quando eu entrei no jornal, com 5 meses eu já separei. Caramba, E aí eu virei pai e mãe. aí é mais difícil aí. Aí ficou muito mais difícil. Só não foi mais difícil porque eu tinha o apoio de vocês, dos patrões, que me deram maior força, sabe? Se eu falar, eu choro, se eu lembrar. Então era muito difícil, Faz porque parte, se emocionar faz parte, inclusive, do nosso programa. Aqui é assim. Por isso que é cheio de positividade, porque a gente vai lembrando de coisas que no momento é difícil,
Sim. mas que vai nos dando Foi força, difícil, né? mas Vai graças a mostrando Deus, pra gente que a capacidade que a gente tem também, né, Bruno? Sim, Foi uma condição que você não esperava, mas você venceu. venci. Então era muito difícil, porque eu morava no Jardim Rafael e trabalhava aqui na 19 de Maio, né, no jornal. E eu tinha que levar minha filha na creche de bicicleta, debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de vento. Então foi muito difícil. Tinha dia que eu chorava, vocês me abraçavam, vocês me apoiavam. Não foi só de sorriso, não, só foi de choro, mas foi luta. Mas graças a Deus, com o apoio dos patrões aqui do Sistema Costa Norte, Cadu, Beta, Dona Dinalva, o Zaidan, o Ronaldo, os meninos todos, os amigos também, né? Porque a gente sem os amigos, a gente não é nada. Isso é verdade. Porque acaba fazendo parte da nossa vida todos os dias, vira família, né? Então, sem o apoio de vocês, eu não teria chegado aqui, primeiramente Deus, né? E Claro. depois foi os amigos, os patrões mesmo que me Era deram isso esse que te apoio. motivava? Era o que Ou motivava. ou era a sua responsabilidade Sim, própria? Porque a gente nunca viu você parar também. A Sim. gente já viu realmente você Mas dá chorar, vontade, passar não é? Muitas vezes dá vontade de parar, mas você olha para sua filha assim, você fala, não, tem um ser que depende de mim e eu não posso parar. Então foi difícil, mas cheguei até aqui. Hoje ela vai fazer 14 anos, uma menina estudiosa, meus patrões sempre apoiando os estudos dela. Eu agradeço muito pela oportunidade de poder estar aqui agradecendo a vocês hoje. Muito legal isso. Muito obrigada mesmo. E Gratidão. o mais bacana ainda, ela não precisou começar a trabalhar tão cedo assim Não, como você. graças a Deus. Você é estudiosa, uma menina que não me dá trabalho. Eu quero mais que ela estude e seja melhor que eu. Olha aí, que Futuro. legal. E já está num bom Sim. caminho, a gente conhece e tem a oportunidade de bater um papo com ela às vezes Sim. e já percebe essa educação aí que já está bem encaminhada. Sim. Aí ela ganhou um presentinho no meio do caminho. Aí ela ganhou um presentinho no meio do caminho. Ela tem uma irmã de 4 anos, com 2 anos também, novamente, a mesma história. Mãe solo, novamente. Hoje eu sou mãe solo de 2 meninas, uma de 14 e uma de 4 anos. E tô criando ela aí com a força de Deus, com a força de vocês, dos amigos, do patrão. Nossa, sempre me apoiaram. Eu achei que não ia dar conta pela segunda vez, mas graças a Deus tô dando conta. Não, eu vou falar para vocês, não é fácil, não é. Vou falar para mulher que passa pela mesma situação que a minha, não é fácil, mas a gente vence. Se a gente ter fé em Deus, pessoas que realmente apoiam a nossa trajetória, a gente chega longe. Isso é verdade, isso é verdade. E, aliás, a gente teve uma grande percepção também de que, não sei se a experiência, né, ou a maturidade de vida, Sim, inclusive, sim. mas que você venceu está vencendo, inclusive, essa segunda fase de uma forma Segunda muito fase é mais muito mais tranquila. leve, mas porque na primeira fase eu era uma menina, né? 23 anos, eu era a primeira mãe de primeira viagem. Então para mim era tudo novo, aquele baque da separação, né? Tudo assustava. Tudo assustava, né? Tudo chorava. Hoje não, hoje eu tô mais firme. Hoje eu tô selvagem, mais firme. Tá menos selvagem, mas tá mais firme. Tô menos selvagem, mas mais firme como mãe, como pessoa, uma amiga. Eu tô mais firme. Depois eu tive uma fase mais difícil com meus pais também, que eles pararam de andar, tive que trocar a fralda grávida deles, sozinha. Caramba. E também tive o apoio dos patrões, da família Zaidan, dos amigos, que sempre conseguia conciliar os meus horários para poder cuidar dos meus pais, das minhas filhas. E estou aqui agradecendo eles por tudo. Isso é legal. A gente fala bastante aqui do Grupo Costa Norte, da empresa familiar. Já conversamos com alguns integrantes, como o próprio Beto, que veio aqui contar um Sim. pouquinho da história também. Eles abraçam a nossa causa. Nosso próximo convidado vai ser o Zaidan. Só estou me preparando psicologicamente, porque a gente sabe que vai ter que Sim. escutar a Xalana. A aqui ao Xalana vivo. sem querer. Mas realmente, quando a gente fala que é uma empresa familiar, a gente toca nesse assunto de Sim. que eles dão um suporte, suporte, enorme pra suporte. gente, e as pessoas às vezes não acreditam. Não acreditam. Só quem vive isso sabe, Exatamente. Então, ainda hoje a gente tem isso, eu sei que você também, né? Sim. Você consegue uma flexibilidade. Claro que tudo isso também é um retorno da sua dedicação, do seu profissionalismo, eles dão um valor a isso, né? Não adianta também ser uma via só de uma mão, né? Tem que ser de mão dupla. Sim. Então, não é só auxílio deles para com a gente também tem que reconhecer isso e Sim, você faz isso muito sim. bem também, né, Bruna? Mas o legal é que você consegue essa flexibilidade, né? Sim, eles, pra atender aí. eles conseguem, eles me deixam ser mãe, né? Me deixa ser pai, no dia dos pais eu vou na festinha do dia dos pais, me deixa ser mãe no dia das mães. Tem isso, você também vai no Dia dos Pais Eu lá. vou no dia dos você pais ganha também, presente do Dia dos ganho Pais. presente do dia dos pais. Ah, então tem o lado bom. Você É. tem 2 presentes aí. E quando precisa de reunião, eles deixam também. Nunca me proibiram de ir a uma reunião da minha filha, nunca faltei a uma reunião das minhas filhas.
É isso, eles sempre deixaram eu ser mãe, deixaram eu, né, fazer parte da vida das minhas filhas, porque muitas vezes tem certos trabalhos que a gente, né, tem que trabalhar muito e acaba esquecendo dos filhos, da família. E eles, eu sou muito grata que eles deixaram eu ser mãe, né, das minhas filhas. Muito bacana isso, muito bom mesmo. E aí você consegue essa sua independência, né? Sim. E ter esse suporte aí para criar suas duas filhas e de uma forma muito tranquila, Uma forma muito leve, né? muito diferente do começo lá. Sim. Você acha que você teria vencido da mesma forma, Bruna, se não estivesse no grupo, se fosse uma outra empresa, por exemplo, quando a Alice nasceu? Não, Ou a dificuldade seria maior? seria maior. Seria maior. Às vezes me pego chorando, porque eu me pego lembrando. Eu falei, meu Deus, se não tivesse a família Zaidan na minha vida, os funcionários que lá trabalham, né? Que tem funcionário que conhece a minha história, né, de pegou no começo, a Ana Maria, você, a Cristina Gonçalves, alguns funcionários já antigos, que igual a mim, né? Pegaram a minha trajetória, eu não teria, não teria conseguido, não. Não, assim, não. Teria conseguido, mas não da mesma forma, assim, Com mais dificuldade. com mais A dificuldade. maioria das empresas não consegue ter esse lado tão Sim, humano, não né? tem o lado humano, sabe? Eu acho que em outra empresa eles não teriam abraçado a minha causa, sido família mesmo, porque eles acabaram sendo meu pai, minha mãe, vocês meus irmãos, sabe? Foram uma família mesmo. Então, eu acho que foi mais leve, né? Foi difícil, mas cheguei, sabe? Talvez seria muito mais difícil se não tivesse na empresa Sistema Costa Norte. Ô, Bruna, mas a sua vida também não foi tão fácil, né? A infância, como você falou bem, começou a trabalhar muito cedo, a própria adolescência, você não chegou a curtir muito a vida, né? Não, Não deu não. muito tempo. Não deu muito tempo, não. Eu já saí muito nova de casa. Com 7 eu já trabalhava na casa de família, para poder ajudar em casa, que a gente passava muita dificuldade, né? O que você fazia com 7 anos? Eu fico imaginando Eu aqui. limpava a casa, Mesmo? ganhava uns 10, 20 reais. Na época era muito dinheiro, hoje não é, né? E ajudava, levava uma mistura para casa. Depois a gente passou também por uma fase muito difícil, que meu pai bebia muito, minha mãe tinha problema psicológico. E aí a gente foi pro conselho tutelar. Caramba. A gente tinha tudo para dar errado, eu e minha irmã. Você Pra tem mais ficar- uma irmã, é pra verdade. ficar A gente não revoltada, acabou é. tocando nisso. Sim, eu tenho uma mas irmã, inclusive é minha xará, né? tem a Andrea, eu tenho uma irmã. E a gente passou por muitos desafios na vida, né? Conselho tutelar, né? Por causa da dificuldade do meu pai com a bebida. Depois a gente voltou para casa. Sei que é uma parte triste, e às vezes até uma chata de lembrar, mas é importante a gente tocar nesse assunto, porque como o programa tem essa vertente, tem esse nome inclusive, que é Sim. energia positiva, a gente fala sempre aqui. A gente precisa tocar nos assuntos tristes, nas partes difíceis, Porque a maioria das pessoas exatamente passam por isso, para que né? as pessoas entendam que dificuldade Sim, todo mundo passa. todo mundo passa. Alguns com mais intensidade, outros, né, com Sim. mais leve, mas todo mundo enfrenta dificuldade e muitas das pessoas, Bruna, de repente estão se vendo agora na sua situação, estão vivendo isso hoje e chega a um ponto que ela não enxerga mais uma luz no fim do túnel. Sim, Então é interessante trazer você aqui, mostrar onde você está hoje, da forma que você está e comentar sobre isso, o que você passou. sim, Apesar, né? É o apesar de tudo que você passou, olha onde você está hoje. Então, sim. mostrar para as pessoas que elas também podem chegar num lugar Um lugar bacana, bacana, né? estar numa vida tranquila, ganhar maturidade, né? Porque Maturidade é importante, eu acho que as dificuldades, elas vêm exatamente para ensinar a gente. Sim, sim, Porque olha a mulher que você se tornou, né? sim. Com todas essas dificuldades, a força que você Acabou ganhou, fortalecendo, né? Criou a uma força. experiência que você teve, Sim, eu tenho uma força hoje que eu Pra não viver- imaginava que tinha, né? para viver praticamente sozinha. Você se virou sozinha, está se virando sozinha hoje, cuidando das suas filhas. Acredito eu que graças a essas dificuldades, essa Sim, experiência. a dificuldade acaba deixando a gente mais forte, né? Era você praticamente quem cuidava dos pais. Era eu, né? Meu pai passou por problema de bebida, minha mãe tinha problemas psicológicos, né? E aí comecei a trabalhar muito jovem. E aí depois voltei, saí do conselho tutelar com a minha irmã. Com 15 anos eu saí de casa para me casar, para não ouvir brigas, desavenças dentro de casa, que meu pai era muito, na época era muito violento, né? Bebia, por causa da bebida, né? E aí saí de casa para casar com 15 anos, Casou para para tentar sair fugir de dos casa, problemas. para fugir dos problemas. Muitas pessoas passam por isso ainda, Muito né? Ainda novinha, hoje, e ainda hoje. ainda hoje as pessoas passam por Muitas isso. meninas que arriscam isso de sair de casa. É uma oportunidade de sair de casa e vai.
Sim. Só que aí não dá certo. Aí não dá Porque é certo. muito cedo Porque é também, muito né? cedo, você não saiu, né, com aquela cabeça estruturada, você saiu porque E você saiu de um problema e caiu em outro, porque caiu no casamento é casamento. problema. O pessoal vai brigar comigo É, agora. Minha mulher, então. não é problema não, dependendo Mas da pessoa que você é uma escolhe, não é problema. realidade, porque você vai dividir aí experiências diferentes, né? E Sim, personalidades diferentes, e faz parte do relacionamento do casamento. Por isso que sim. existe um preparo, né? Para você conhecer, é um tempo para conhecer a pessoa. Normalmente é aquela fase do namoro, é a apresentação só do lado Isso. bom da pessoa, né? É, E não dá, se você acelera muito o passo, não dá tempo de conhecer não dá os tempo. Os defeitos. defeitos, é. Aí você vai descobrir quando No já tá junto. casamento, é. E às vezes são defeitos que atrapalham muito e realmente não dá certo. Sim, eu tinha 15 anos, o rapaz tinha 22. Eu era muito criança, né? Eu brincava de barba, ainda estudava, Caramba. né? Mas eu continuo, mesmo casada, eu continuei estudando. Eu continuei, terminei, Bom, o né? importante é Estudo. isso, né? É não abrir mão. Continuei estudando. A minha irmã já não teve a mesma visão que a minha. Ela parou de estudar na sexta série, mas eu continuei. Mesmo todas as dificuldades, eu continuei. Trabalhava em casa de família, à noite eu estudava e Boa. continuei. Porque também a situação leva a isso, né? A pessoa se acomodar. Sim, Às vezes a dificuldade é tão grande que a pessoa realmente, literalmente desiste, né? Fala, sim, é isso aqui, eu não vou conseguir nada mais e tá bom. isso. Mas você não se contentava. Não, aí eu separei, aí vim conhecer a vida mesmo, continuei trabalhando, que eu sempre trabalhei, né? E é isso. Eu vim evoluindo, né? Nessa fase de trabalho com o serviço doméstico, você chegou a morar em residências para trabalhar ou não? O seu trabalho era só ir lá e voltar para casa? Não, não, só era ir e voltar para casa. Não chegou a enfrentar, porque tem Isso. algumas domésticas que Que dorme no precisam passar serviço, é. um período pelo menos, ou Sim, mora no trabalho, né? sim. Eu acho que aí é até mais difícil, porque literalmente você se torna integrante da família. Integrante da família, é. E se não tiver um reconhecimento do patrão, né, do empregador aí, fica Sim. muito mais difícil o trabalho, né? Você chegou a trabalhar na Riviera também, Bruna? Já trabalhei na Riviera também. Faxina também? Faxina e trabalhei no mercado quando era mais em geral, né? Trabalhei Ah, armazém de geral. repositora, é. Caramba, olha quanto tempo. É, não, mas em geral eu trabalhei de repositora lá. Você trabalhava com produtos específicos ou não, de forma geral ali no Na mercado? forma ali na feirinha, eu trabalhei na feirinha, depois fui para reposição, mas eu não fiquei muito tempo também, né? A minha área mesmo era da limpeza mesmo. Você gostava? Não, eu acho que eu criei Você um se adaptou? bloqueio. Na minha cabeça eu achei que era só isso que eu sabia fazer. Ah, porque eu pergunto porque eu sei que são É, poucas pessoas que gostam, mas a não, gente vê a gente cria um bloqueio, né? A gente acha que é só aquilo que a gente sabe fazer, mas não é. Se a gente correr atrás, né, se dedicar, a gente consegue uma profissão, né, que tire a gente da limpeza, que é bem cansativo, né? bem cansativo, isso é verdade. Mas se Tem, tiver, tem- eu ainda mas tem gente faço. que gosta, né? Eu ainda tenho, né, no final de Sim, semana a ainda gente, a gente faço. vê. E outra, você tem que fazer, porque você tem uma casa para Sim. cuidar. Não, eu ainda faço assim, faxina por fora. Você faz também Eu para faço, eu corto agregar aí. grama, eu corto Ah, grama. caramba, corta Eu grama virei é um novidade. pereirão. Então a pessoa precisou aí de um. Cortar grama. Eu Não, faço é limpeza uma também. esposa de aluguel, porque não dá pra falar marido de aluguel. Precisa de serviços aí, chama a Bruna. Eu faço meus bicos, né? Pra poder Maravilha. manter mais a casa com minhas filhas, né? Importante, você É, continua lidando sozinha aí com a assim, família pra toda. complementar a renda, né? É. Isso é muito legal, muito importante. E haja disposição também, né? Sim, Mas facilitou porque hoje você está mais sentadinha, tá sim, ali na sim, recepção, né? O trabalho é menos pesado sim. e às vezes acaba até distraindo um pouco o psicológico, que é o que Psicológico, cansa aqui na sim. empresa, como você falou bem. É, porque antigamente era mais o físico, né? Não o psicológico. Verdade, O verdade. psicológico era mais pela vida pessoal. Agora, Bruna, uma dúvida aqui. A pessoa perde a prática, por exemplo? Não. É difícil porque é um trabalho que você faz na sua Na casa casa, em também. casa, não perde a prática. Mas esse fator de lidar com as pessoas ali no dia a dia, atrapalhando, isso você mantém essa tranquilidade, Sim, sim. tá adaptado. De vez em quando a gente vê você fazer ainda o serviço na empresa, quando, Quando quando a precisa a equipe gente de ajuda, limpeza né? precisa se ausentar, tira Sim, férias, às vezes a você gente está aí ajuda, suprindo. sim. Que é uma profissão que eu admiro muito, que tem que ser respeitada, porque não é fácil a profissão das meninas da limpeza. Não é fácil. O que eu acho interessante é que eu conheço
alguns, mas ainda vejo poucos homens nessa área, né? Sim, Eu já vi muito homem se dar bem nessas áreas, nessa área inclusive, na área da limpeza. sim. Até porque a mão de obra, acredito que é mais escassa de homem, mas o serviço acaba sendo mais bruto, né? Mais bruto, O homem tem uma força física maior, então dá para fazer um serviço mais pesado e normalmente acaba agregando, né? Quem vai às vezes fazer uma faxina já consegue ajudar numa parte elétrica, num outro problema que aparece. Sim. Você já se meteu nisso também, não? Não, parte elétrica não é Ainda comigo, não. ainda Senão, não. se errar, já era. Pega fogo em tudo. Pintura, essas coisas você ainda não faz. Ah, a gente faz em casa, né? Vai que alguém Agora, precisa aí já. cortar grama virou minha especialidade também. Cortar Olha aí, grama, caramba. já me arrisquei em limpar a piscina. Que legal, que legal. Isso é muito bom, porque a gente não pode também deixar as raízes, além do Sim, que, não. como a gente A falou gente aqui não no pode início do esquecer de onde a bate-papo, gente veio, né? e a gente Sim, falou as aqui no raízes. começo, né, Bruninha? São trabalhos, são serviços que muitas pessoas não querem fazer. Não querem fazer, Ou não tem nem condição de fazer, né? Sim. Por exemplo, cortar uma grama. A gente que trabalha aqui, eu falo por experiência própria. Eu já tive quintal e tinha essa dificuldade. Sim, Porque você trabalha quase que de domingo a domingo também. sim. Aí quando você deixa para fazer na folga esse tipo de serviço, chove, quase não chove na cidade. Ou acontece um imprevisto, você não consegue resolver. Às vezes você tem que contratar uma pessoa. Contratar pra fazer. alguém, E aí quem tem essa disponibilidade vai Sim. aproveitar aí para E ali agregar os meus o vizinhos já me chamam. Ah, vou cortar grama. Já Pessoas ganho um assim. dinheirinho ali. Boa, isso é muito bom. E é importante isso, porque tem pessoas também que acabam deixando subir para a cabeça, né? Não, Às vezes não ganha uma pode. promoção e Não. não volto mais a fazer isso. Não, volto a fazer sim. Se precisar, a gente faz. Acho que faz. Maravilha. Então, hoje para você é um setor mais confortável trabalhar na Mais recepção. tranquilo, Mais tranquilo porque a limpeza é mais pesado, né? É uma rotina ali mais pesada, que é todos os dias. Lidar com, lá na recepção é mais lidar com o público, né? Lidar com documentação. Tem uma responsabilidade Tem enorme. maior, É é. muito maior. É muito né? maior, É é. diferente de você deixar um cantinho sujo. e É alguém te diferente cobrar, você do que deixar de mandar um entregar documento um documento importante. errado, deixar de mandar um É, documento, emitir isso uma mesmo. nota, ou atender mal uma pessoa que não Isso, deveria. isso. E você é o cartão de De visita da aí da empresa, empresa, né? Tá em contato com todo mundo. É mais difícil lidar com pessoas famosas ou não famosas, Bruno? Você que está no dia a dia com todo mundo. Revela esse segredo pra Nesses gente. 9 anos que eu tive, a minha experiência ali, eu não tive poucas experiências ruins Você ali. lidar com muito político, por exemplo. Sim, Principalmente em época de eleições, sim, por ser um sistema de comunicação e tá no dia a dia da política, né? Tá envolvido aí. E a gente hoje tem uma política muito acirrada, né? Muito polarizada. A gente falou aqui a semana passada, inclusive, sobre isso também. E mesmo na cidade acontece isso. E você lidar com todos, porque o meio de Todos. comunicação se envolve com todo mundo. sim, Atende o prefeito, atende o vereador, atende prefeitos e vereadores de outras cidades sim. que vêm participar dos programas ou que vêm conversar com o Zaidan. E por isso que eu digo que você tem contato com diversas personalidades. Aí tem um prestador de serviço, tem o Sim, pintor que vem pintor. fazer um reparo, o cara que vem fazer uma manutenção, tem o funcionário, tem O carteiro. o carteiro, o entregador do Mercado Livre, É, tem São de tudo aí. poucos que eu tive problemas, nunca tive. Mesmo sendo político, assim, mesmo às vezes a nossa opinião a gente não concorda, mas a gente tem que ser imparcial, né, imparcial. Exato. Nunca tive problema com nenhum Tem que deles. ser profissional. É, Agora, Bruna, e as cantadas, hein? Porque as cantadas. isso não dá para pular, porque a gente sabe que acontece. A mulher, em qualquer setor, ela sofre muitas vezes com isso também, né? Às vezes a pessoa, principalmente vê você ali, cartão de frente, sempre bem arrumada, sempre bem cuidada, exatamente para passar uma boa imagem da empresa. E os homens são meio espertinhos, às vezes quer dar uma Tem de alguns que malandrão ali. confundem Quer simpatia misturar as com coisas. liberdade, né? Então Mas tem a isso. gente acaba levando, né, na esportiva ali, né? Acontece com você também? Já aconteceu, mas a gente acaba levando na esportiva ali, né? Deixando pra lá, né? Mas é difícil. Tem que ter um jogo de Esse cintura jogo de com isso cintura, também. porque a gente não pode, né, tratar mal a pessoa, a gente tá trabalhando, né, tem que ser profissional ali. Exato. A gente dá uma cortada e já era e pronto. E o contrário também. Tem pessoas que acabam abusando desse relacionamento. Por exemplo, você
Muitas vezes tem que fazer algumas cobranças, né? Entrar em contato com o cliente ou com o próprio prestador de serviço. Você já teve uma resposta ríspida assim? Já teve que ser um pouco mais firme com alguém? Alguém já faltou com respeito com você por ser mulher? Porque, Na verdade eu não trato. infelizmente, as mulheres sofrem muito isso Sim, hoje ainda. eu não trabalho mais na área, não trabalho na área de cobrança, né? Então, eu lidava mais com o pessoal do classificados, gratuitos. Então, eles achavam até diferente a minha forma de tratar eles, porque eles falavam, nossa, é gratuito e você me trata com maior respeito. Ah, olha aí que É, legal. então, Interessante. eles achavam diferencial. Tanto quando eu saía de férias, eles queriam que eu voltasse. Dava mais atenção para eles. Porque eles falavam, não, porque é gratuito, não é uma coisa que o jornal tá cobrando, e você me trata com maior respeito, maior carinho. Aí tinha aquele senhorzinho de idade que gosta de conversar, que gosta de atenção, e eu dava atenção. Então, nunca tive problema com, a maioria ali, eu nunca tive problema com nenhum, assim. Se foi um ou dois, é difícil. Mas, É a forma de tratar. sim, sim. Tem uns que são ignorantes mesmo, mas você releva, né? A pessoa não tá no bom dia ali. Você vai aprendendo Vai aprendendo a lidar com o ser as humano, pessoas. né? Que nem todo dia a pessoa tá bem. Exato. Então você aprende a ter empatia também. A pessoa não tá legal naquele dia. Não era comigo, era com outra coisa, que ela tava nervosa. Então a gente vai relevando. É um diferencial, porque em muitos lugares a gente tem, na verdade, o inverso, né? Às vezes tem uma falta de atenção, né? Sim. E a gente sai muito mal quando acontece isso. Já pouco aconteceu humanismo. comigo isso em outros lugares. Aqui na cidade, infelizmente, a gente tem Nossa, a gente bastante sai isso. muito mal, porque a pessoa acaba te respondendo Te de uma atende forma mal, assim, te- te atende mal, e você já tá às vezes mal ali, você sai pior ainda do estabelecimento, do local. Você faz isso pensando no ser humano, você faz isso como pessoa, você faz isso como profissional, pensando na Eu empresa. faço como pessoa. Porque você sabe Porque que eu se sei- você eu queria- eu destrata trato uma as pessoa, pessoas- queima o filme da empresa, né? Mas eu trato como pessoa, porque eu trato a pessoa como eu gostaria de ser tratada. Então, às vezes eu me coloco no lugar da pessoa, empatia, entendeu? Mesmo quando a pessoa tá nervosa mesmo, porque às vezes não é nem com a gente, às vezes é problema particular e a pessoa acaba Exato. descontando na gente. Mas isso você aprendeu na teoria, o curso ensina isso? Não ensina, na prática. A prática vai Na ensinar. prática, o curso não ensina isso. Você acaba se colocando no lugar das pessoas. Isso. Como você gostaria de ser atendida, Isso. né? De ter a informação. Isso. Muito legal. Bruna, e quando você não tem o conhecimento daquilo que a pessoa precisa saber? Como é que você age? E eu pergunto para quem tem o conhecimento, né? Você não tem vergonha de perguntar, Não. de procurar informação? Porque a gente aprende cada dia ali. Eu não sei tudo ali, não. Ali eu vou perguntando, cada dia eu vou aprendendo uma coisa ali. Isso é Apesar de eu estar importante. 9 anos na empresa, não é tudo que eu sei. Então, quando eu não sei, eu pergunto. Se é parte do RH, eu vou lá e pergunto. Se é parte do comercial, eu vou lá e pergunto. E a gente pergunta. A gente só sempre perguntando para poder aprender todos os dias. Isso é muito legal. Você tinha a visão na sua vida de estar envolvida no meio de comunicação, por exemplo? Não. Porque hoje você está num grupo que, queira ou não, tem uma grande representatividade em toda a Baixada Santista. Principalmente a TV hoje, como TV Cultura Litoral, uma TV que fez parte aí da infância de todos nós, né? E hoje a gente tem essa oportunidade de estar agregado ao grupo, né? De estar representando a TV Cultura aqui na Baixada. Então, além disso, você trabalha diretamente com uma rádio, que também alcança aí hoje o mundo todo através do aplicativo, como eu acabei de indicar para o pessoal aí baixar. Um portal de notícias, que está sempre informando todo mundo. E aí, como eu falei, está envolvida na área da política, na área da saúde, em todas as áreas aí você está no meio ali agora. Antigamente você trabalhava de forma mais específica, né? Dentro da empresa, quietinha lá no seu canto. Sim. Como que é a sua visão hoje nesse sentido? Você parou para pensar já nisso? Não, porque aqui é tão, assim, família... Vira tão Que natural. virou uma coisa natural. Assim, às vezes as pessoas falam, nossa, você trabalha num sistema Costa Norte. E pra mim, assim, é uma coisa tão natural que parece que eu tô em casa. Entrou no Quando dia a eu entro dia. na empresa, parece que eu tô Você em pensava, por casa. exemplo, hoje estar aqui no canal, no YouTube, falando pro mundo todo. Não, isso aí eu não pensei, não. Isso aí foi pega de surpresa. Você que me convidou ontem, eu fui pega de surpresa. Mas você viu que foi super leve, Fui super bem leve. tranquilo, você estava Sim, meio receosa. tava. Mas lá atrás, quando você estava ali começando a sua carreira profissional, a sua independência, assumindo as suas responsabilidades, você parou algum dia para pensar assim, Não. cara, um dia eu vou parar numa empresa de comunicação? Não, nunca pensei. Apesar que eu já tinha um pezinho aqui dentro, né? Que quando minha mãe estava com problema psicológico, essas coisas, ela acabou me dando para um
jornalista, que é o Toninho Madrugada, não sei se as pessoas conhecem. Opa, grande Ele personagem da me cidade. doou para ele, me deu para ele criar, para a esposa dele, e eu passei um ano com eles. Então ele me trazia para cá, eu já conheci o Zaidan desde pequenininha, eu assisti o programa Café da Manhã, porque muitas vezes ele tinha que me levar para a escola e me trazia junto, para depois levar para a escola. Então eu acabei vindo para, mas nunca imaginei que no futuro eu estaria aqui como funcionária, né? Uma parte da Como uma equipe. parte da equipe, né? E hoje você conhece de canto a canto, É, né? Hoje todas as salas você tem acesso, praticamente toda a documentação, todos os funcionários, você tem acesso a tudo. Então você é uma peça importantíssima e de grande responsabilidade na empresa, né? É muito interessante isso, muito legal. E é bom porque a gente vai levando isso adiante, mostrando para quem está ouvindo a gente, está assistindo, onde a gente pode chegar. Como eu disse sim. aí no começo. Olha que interessante. E aí a parte selvagem ficou para trás. O Zaidan me chama de Graças selvagem a essa ainda, mas evolução. tá uma selvagem mansa. É que você tem que ser, às vezes você ainda tem que ser meio selvagem com ele, né? Fala a verdade. Na vida pessoal, às vezes a gente tem que ser selvagem. Muito legal. Ô Bruna, e a gente vai compartilhando então essa história aí de uma forma tão bacana, tão natural e deixando aí uma inspiração para todos os nossos ouvintes e espectadores, para que as pessoas entendam que tudo depende da gente, né? Sim. É você quem vai buscando o que você quer na vida e onde você quer parar, E né? acreditar em si próprio, né? Porque muitas vezes eu não acreditei. Meus colegas acreditavam, muitas vezes eu desacreditei. E aí eu pedi discernimento para Deus, Senhor, se for para mim, me capacita. Porque eu não conseguia aprender no início. No início foi muito difícil. E aí eu cheguei um dia em casa chorando, eu falei, não é para mim, eu vou voltar para a limpeza de novo, porque senão eu vou perder os 2 empregos, eu preciso Mas do era emprego. difícil, não era por causa desse bloqueio que você mesmo já tinha colocado? Eu tinha um bloqueio e eu não tinha experiência ali, né, no sistema da empresa. Era um sistema que tinha que colocar anúncios, tirar anúncios, Isso. escrever ao mesmo tempo e falar no telefone. Né, tinha que ser essa agilidade que eu não tinha na prática, né? E aí eu falei cheguei um dia em casa e falei, Senhor, se for para mim ser recepcionista da empresa, que o Senhor, amanhã eu chegue lá, sente lá e aprenda. Se não, eu vou pedir para voltar para o meu setor anterior, que é a limpeza, né? Na área da limpeza. E eu lembro que nesse dia eu orei, chorei, dormi e vim trabalhar. E aí eu sentei no computador, parece que eu tinha feito aquilo ali há 10 anos da minha vida. Caramba. E Deus me capacitou, eu aprendi, e aí foi mudando o sistema, aí eu aprendi um novo sistema, e aí estou aqui até hoje. Hoje você encara novos desafios com mais tranquilidade? Eu encaro com mais tranquilidade. Se alguém hoje chegar para você e falar, Bruna, você vai mudar de setor de novo, vou te pôr num outro setor. De setor, assim, eu Você acho que eu vai tenho um tranquilamente. bloqueio ainda, porque eu gosto de estar ali na frente. Você se assusta? Eu gosto de estar ali na frente. Eu não gosto muito de estar na área interna, né? Eu gosto mais de estar ali na frente recebendo as pessoas. Eu gosto de estar me comunicando. Você é comunicativo e tudo. A gente vai arrumar um programa para você na rádio. Já que você gosta de comunicação, Ai, André. de frente com a Bruna. De vamos frente criar com um a programa. Bruna, selvagem. Ex-selvagem. Mas é legal, porque agregou então, né? Sim. Assimilou as coisas ali. Essa facilidade com a comunicação, né? Sim, eu me identifico ali. Eu Tá acho ali. que esse bom senso é o grande diferencial que você traz na sua profissão, né? De se colocar no lugar das pessoas, atender bem. Né? Sim. São poucas as pessoas que levam em consideração isso. Sim. Acham que é só a parte teórica, profissional, de comportamento, de como lidar. Como Não, porque mexer no muitas vezes a sistema. pessoa já chega ali, já tá cheia de problema. Aí pedindo ajuda. Muitas vezes ali eles chegam pedindo ajuda para uma matéria, para ajudar na área, às vezes está com problema de saúde. Aí você já chega maltratando a pessoa já está mal, vai sair pior ainda. Boa. Então, se você tiver um pouco de empatia, mesmo que você não consiga ajudar naquele momento, pelo menos receber bem a pessoa, entendeu? E direcionar, Direcionar para quem atender, possa né? ajudar ela. Muito legal, muito importante. Olha aí, ó, que grande ensinamento para você que acompanha a gente aqui no Energia Positiva, tá vendo? Sim. Bruna Faria contando um pouquinho da sua história. Hoje você pode encontrar a Bruna a qualquer momento visitando aqui o nosso grupo Costa Norte, né? E aproveita, como a gente sempre fala aqui, né? É o grupo de comunicação da cidade, da região, que atende você em todas as vertentes. E aí você precisa anunciar, ou precisa de uma reportagem, precisa fazer um programa, ou quem sabe um podcast aqui na rádio, também tem os estúdios Praia à disposição.
pode chegar ali que você vai falar com a Bruna e a Bruna que vai direcionar você para esses setores aí, né? Sim, sim. Todo horário comercial tá aí na área Sim, sim, sim. e sempre com esse sorriso, com essa alegria atendendo você. A gente falou das partes difíceis aqui, ela falou que chora e tudo, mas ela já chorou de cantinho, viu? Você nunca encontra a Bruna aqui de mau humor, chorando, ela tá sempre atendendo a gente assim. É que a gente não pode deixar os nossos problemas pessoais refletir nas pessoas, né? Exato. Né? Vocês são meus amigos. Se eu tiver que chorar no ombro de vocês, eu vou chorar. Mas assim, para as pessoas que vêm, né, pedir ajuda pra gente, a pessoa já tá mal. Ainda vê a gente mal, piora tudo, né? Não dá para compartilhar a parte ruim da vida. Manda até um beijo aqui pro John, porque é da Clínica Jaque, que esses dias veio um senhor pedir ajuda, com problema de saúde. E aí, naquele momento eu não poderia ajudar ele, mas eu peguei o telefone dele, liguei pro John e o John acabou ajudando ele. Olha que E legal. fiquei muito feliz por Você esse já tá senhor. servindo de ponte. Fiquei muito feliz por esse senhor ter conseguido resolver o problema dele que ele não conseguia resolver. E essa é uma das vantagens também que você agrega na sua profissão. Você começa a Sim. ter contato com diversas pessoas, né, Bruno? Isso. Favorece muito aí, Sim. até na vida pessoal. É, Hoje você tem socorro de todos os caminhos. sim. Hoje você conhece todo mundo. Foi todo mundo. Aí o John, com muito bom coração, ele também ajudou esse senhor. Eu fiquei muito feliz quando ele me ligou e falou: eu consegui. Fiquei muito feliz. Maravilha, olha que legal. Sim. Tá vendo? É uma ponte também para te ajudar. Ó. Doutora Bruna aqui no Sistema Costa Norte, que ela pode achar uma solução para você também. Se eu não puder ajudar, eu vou direcionar para alguém. Atrapalhar não vai. É. Bruna, obrigado. Foi um prazer enorme bater Prazer esse foi papo meu. com você. Viu como o nosso tempo passa Mas eu fui voando? ser entrevistada por um meu amigo André, que, vendo aí? nossa, foi parceiro aí A gente de conversa estrada. bastante aqui nos bastidores, por que não conversar num programa ao vivo Sim, aqui? eu fiquei com medo, mas eu falei, foi tranquilo. Com o meu amigo André, Boa. foi tranquilo. Compartilhar com a galera um pouquinho da sua história. Sim, Tenho certeza que muita gente do grupo nem conhecia uma parte da sua história. A galera sim. que chegou agora, um pessoal novo aí. A gente que é das antigas conhece. Conhece, o pessoal novo não conhece, mas o pessoal da antiga conhece a trajetória aí. O pessoal agora vai descobrindo um pouquinho de você. Sim, Fica à vontade para mandar beijos para suas meninas. pra sim, quem quero você mandar um quiser. beijo para minhas filhas, a Alice, tenho uma filha, a Vitória, de 4 anos. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer você, André, pela essa oportunidade que você me deu, e agradecer a família Zaidan, que eu sempre estou falando para eles que se eu trabalhar a vida toda para eles de graça, eu não pagaria tudo que eles já fizeram por mim, pelas minhas filhas. E gratidão eterna pelo Beto, pelo Zaidan, pela dona Dinalva, pelo Ronaldo. Gratidão pelos meus amigos que acompanharam essas minhas lutas com minhas filhas. E obrigada por ter me ajudado a chegar até aqui. Primeiramente, Deus. Gratidão sempre. Boa, é isso. Legal demais. Bruna Faria batendo esse papo com a gente hoje aqui. Olha que bacana, hein? Não esqueça de compartilhar esse vídeo aí com a sua galera, para a galera conhecer aí essa história, ter motivação. Principalmente quem está aí naquela fase mais difícil, né? Tá desmotivado, tá triste, tá encontrando várias barreiras. Olha como a Bruna traz bastante conhecimento para a gente e várias dicas também para você seguir, né? Muito importante. Sim. Esse é o objetivo do Energia Positiva. Semana que vem a gente volta com mais um convidado ou uma convidada, falando de assuntos variadíssimos, contando histórias, motivando você, levando sempre essa positividade. Até a semana que vem. Energia positiva.